Está no ar a tertúlia Bola Branca, depois do empate desolador contra a República Democrática do Congo, sexo Uzbequistão, de Kuzanov, na terça-feira às 18 horas. Por aqui vamos tentar perceber o que aconteceu a Portugal na estreia do Mundial. Enfim, 75% de posse de bola, apenas um remate à baliza, o tal gol à Bierhoff de João Neves, e demasiados momentos em que o meio-campo parecia uma ilha despovoada e triste. E claro, tentaremos saber em que peças é que pode mexer Roberto Martínez amanhã. Em dia de aniversário dos gols de Jägerman de Maradona, a Inglaterra em 86, no dia em que Lionel Messi se pode transformar no maior goleador da história dos mundiais. Convém lembrar que este torneio já nos ofereceu algumas histórias belas, como os empates de Cabo Verde contra Espanha e Uruguai, como a do guarda-redes de Curaçao, que pediu uma estátua já, ou a de Denis Undav, um suplente de luxo na Alemanha, que vira jogos do avesso sozinho, basicamente. E ainda os primeiros 45 minutos de Lamine Yamal, enfim, a mostrar realmente que se calhar é o herdeiro do trono. Não faltam contos de fadas. Ao meu lado no estúdio da Renascença em Lisboa estão os jornalistas Marco Vaza, do Público, e Rui Miguel Tovar. Eu sou o Tavares da Silva. Olá, senhores. Bem-vindo. Contem-me coisas, já estão refeitos daquele jogo de Portugal? Convidado primeiro. Já estou refeito. Enfim, acho que e pronto para o próximo massacre de posse de bola e para o próximo massacre em passes tentados e completados. E pronto, e veremos se desta vez consegue haver passos progressivos, remates de fora da área, golos, porque não? Já agora. Que ambicioso. Tovar, que tal? Como é que foi ver aquele jogo? Imagino que... E até se tornou meio viral a tua declaração agora no Canal 11 sobre o que é o jogo de futebol hoje em dia e quão desiludido tu estás com o futebol. Queres contar-nos a nós também aqui? Eu não disse um milésimo daquilo que penso do futebol. Sim, mas tenta colar então à exibição de Portugal na estreia no Mundial. Sim, muito bom dia a todos. Foi uma triste exibição. Para quem, por exemplo, viu ao vivo o Alemanha-Portugal da Liga das Nações, este jogo fica muito aquém. Não consigo compreender como é que uma equipa pode começar bem em tudo, em autoridade, em empurrar o Congo para a sua área. Não sei se o Congo também fez por isso, né? De começar, tipo, venham lá e a gente já viu o que é que vocês valem. O que acontece é que Portugal fez tudo bem, inclusive a marcar o primeiro gol cedo, aos 6, não é? E para um jogador pequeno. Mas que é o meu preferido da seleção, já antes do gol. Aliás, já tive a oportunidade de aqui o dizer mais do que uma vez. Porque até perguntaste. A camisola para descalçar. Tudo. Gosto muito do estilo dele. E depois entramos completamente em tilt. Não se entende como é que uma equipa pode não jogar. E depois mesmo do gol sofrido, a sensação que me deu foi muito parecida com a do Sporting com o Torriense no Jamor, que é quando e aqui a situação é diferente. O Sporting foi atrás da desvantagem, quando marcou o empate aos 52 ou 3 ou 4, não sei. Eu lembro-me de pensar, pronto, agora vai ser 2, 3 ou 4, não é? E o quadradinho seguinte, eu estou a olhar para o placar eletrónico do Jamor, estão 79 minutos. E o bolas passaram 20 e tal minutos e eu não dei conta de nada. Houve um vazio no tempo em que o Sporting não fez nada. E a seleção pareceu-me isso. A segunda parte foi um vazio completo. Não houve nada, assim, não houve uma nota, não houve um broá, não houve nada de especial. Foi pena. Já estamos habituados também, porque muitas vezes a seleção não é aquilo que nós pensamos, porque nós somos sempre sonhadores antes de cada competição ou antes de cada jogo. E, por exemplo, este da manhã, como é que o parente pobre do grupo, o Uzbequistão, a priori pensamos que vai ser fácil, mas vamos ver, não é? Porque é uma equipa que se defende muito atrás e Portugal tem imensas dificuldades com essas seleções. Basta ver o último europeu, perdemos com a Geórgia, porque não conseguimos nunca impor o nosso estilo a jogar por dentro. Porque é assim, jogar por fora é muito fácil. Toda a gente consegue, até nós, se calhar. A gente os três. É tipo handball, não é? Em princípio não. Mas passas para mim, enquanto estou no meio campo, passo para o Vaza que está na esquerda, passa para mim, passa para ele. Pronto. Pois até conseguires criar uma situação de concretização. Agora, a Argentina fez isso com a Argélia muito bem, o jogo anterior. A França também só fez isso a partir do momento em que trocou o Dembélé pelo Olysé. E mudou radicalmente. O jogo interior melhorou e o exterior também. Mas eu falo é de destrocar jogo
no meio da defesa adversária, ou no meio do meio campo adversário. E Portugal nunca fez isso. É sempre a lateralizar e a recuar. Lateralizar, recuar. E dá pena Eu ver. introduzia aqui uma das justificações do selecionador Roberto Martínez, que a culpa foi de marcar um golo aos 6 minutos. A reação emocional errada a um golo marcado aos 6 minutos, isso foi a culpa de tudo. Tenho aqui no caderno 6 minutos, que era de facto essa referência que é. Começámos bem, sim senhor, a seleção parecia prometedora. E aliás começámos como no Mundial 2006 na Alemanha, com o gol do Pauleta bem cedo a Angola e ganhámos 1-0 e a partir daí fomos até à meia-final. E eu pensava que era assim. Olha, 2020, o Mundial que acaba em 6 e vai ser assim. Já em 66 foi assim. O primeiro gol foi tão cedo que a transmissão ainda não tinha começado, portanto ninguém viu o gol. Só se viu o Zé Augusto de braço no ar. Canto Simões, não é? Portanto, a gente pensa, acaba em 6, os selecionadores são todos estrangeiros, Autoglória, Scolari, Martínez, a gente pensa. Fomos à meia-final em 66 e em 2006. Olha, Roberto Martínez é estrangeiro, este golo vai dar jeito, mas não conseguimos segurar a vantagem. Mas quão bizarra é essa história dos 6 minutos? Ou seja, o selecionador dizer, pá, isto começou muito bem e aos 6 minutos mudou tudo porque começámos a ganhar. É um bocado bizarro, ou não? É totalmente bizarro, não é? Sim, totalmente bizarro. Eu precisava de ajuda para perceber se quer, possam estar a ver tudo. Mas eu não consigo, também é muito difícil meter-me na cabeça de alguém, não é? Eu não consigo explicar esse tipo de discurso. Não vou falar da pessoa porque isto é um momento dessa pessoa, não é? Não vou englobar. Mas acho que muitas vezes pior que o jogo são as conferências de imprensa ou os flashes. Há jogadores que têm jeito e que dizem as coisas de forma frontal, como Bernardo Silva e como Quaresma, a seu tempo. E há outros que eu fico a olhar e a pensar, mas esta pessoa não viu o meu jogo, ou não viu o mesmo jogo que eu, e o selecionador, de facto, quando diz isso, tu dizes que é bizarro, pois, claro, é extremamente bizarro. Já falaste no jogo interior da Argentina, que é, enfim, voltaram a tal La Nuestra, que é assim que eles chamam a jogar à Sul-Americana e à Argentina Menotti, como antigamente, o estilo, não é? Menotti, como queria Menotti. Certamente, exato. Pois, Bom, e o Menotti está no coração do início deste projeto. Certo, exatamente. Ele era realmente... Foi ele que quis recuperar isso para o Mundial de 78. Certo, e Aimar estar nesta equipa técnica não é por acaso. Mas o que eu ia dizer é, Portugal não tem um meio campo nem centrocampistas assim tão vulgares para não poder estar lá por dentro a jogar e a tocar e a tentar levar para a frente. Até acho que foi num livro de Menotti com o Angel Capa, que é o Futebol Sem Trampa, que ele diz que o gol não se procura, encontra-se. E é isso que é tocar até descobrir um espaço, claro. Não é? Que os jogadores movimentam-se, que façam uma tabela. Tabelas então já não se vêem, parecem... Pronto, e isso é muito sul-americano, essa forma de jogar, e que Portugal também sempre respeitou esse estilo. Quando tens João Neves, quando tens Bruno Fernandes, que enfim parecia um anónimo, se calhar prejudicado pelos movimentos do Cristiano a vir para trás e a queimar ali um bocado aquele espaço. Mas é estranho que não se jogue por dentro, não é? Porque às tantas, e se pararmos a imagem muitas vezes, não há ninguém por dentro. Pois. Como é que se avança assim? Claro, pois. Não se avança, não se entra na área, não se remata a baliza, como disse o Vaz há pouco. Mas isso é uma pobreza que também diz respeito a muito do nosso jogo, da nossa identidade, não é? Nós, desde sempre, fomos conhecidos como o futebol sem balizas, não é? Aliás, o futebol sexy do Gullit era isso. Era um futebol bom, mas que não se concluía porque não havia avançados. Entretanto, nasceram Pauleta, Nuno Gomes, agora está aqui o Ronaldo, não é? Só que a bola não chega lá e quando chega... A defesa adversária está em larga maioria, é 4-1, 5-1, não preenchemos. Quando entramos, bem, com o Congo não entramos, mas quando entramos parece que entramos timidamente. E é uma das falências do nosso jogo, da seleção, é não haver toque de bola para chegar à área, sequer. É tudo muito longe da baliza. Eu ao ver estes médios que nós temos na seleção, sei lá, imagina uma coisa muito poética que é o Brasil 82. Imagina eles a poder entrar por ali adentro, claro, e até encontrar espaços. Mas bem sabemos como é que acabou o Brasil 82, não é? Sim, mas continuas a falar deles e da arte e de quão refinados e tecnicamente finos eram, certo, corajosos. No que o Tele Santana pretendia do Leandro, não é? O nosso Cancelo vá. E o Júnior, que era um destro à esquerda,
liberdade total, né? Malta fala no Guardiola hoje como se inventasse os laterais invertidos e o lateral que é número 10 se for preciso, mas o Júnior já fez isso em 82. Claro, sim. Enfim, dá pena esta seleção não voar, não é? Faz muita confusão que eles não joguem por dentro e eu acho que esse é em princípio vai mudar ou não para amanhã. Sendo que, desculpa, só uma à parte, a República Democrática do Congo não jogou num autocarro, houve espaço nas costas para se insistir, e se calhar é um dos problemas, já vamos aí, Cristiano, de haver movimentos ou não, de ver corridas que às vezes não são para receber a bola e é só para arrastar alguém ou abrir espaço para outros, não é? Mas enfim, achas que passa por aí mais presença por dentro dos médios que tu tens? Eu penso que sim, eu acho que é inevitável que haja alguma mudança, enfim, alguma rotação de nomes de um jogo para o outro. Acho inevitável, quer dizer, é certo, acho eu, que vai mudar no eixo da defesa. E tendo pelo menos uma dessas mudanças, ajuda logo ao lançamento do ataque, tendo o Gonçalo Inácio no eixo da defesa é logo outra coisa, na circulação de bola, se calhar dispensa o recuo de um dos médios e pronto, e pode haver mais presença junto à área. Agora, quanto... Desculpa, só assumes então o regresso de Inácio com o Ruben Dias? Com o Ruben Dias, versão sim. original? Eu acho que sim, eu acho que é isso que vai acontecer. Okay. Acho que é isso que vai acontecer, presumo eu, penso eu, se calhar desejo eu também. Mas pronto, lá está. Eu também não, como disse o Tovar, eu não consigo entrar na cabeça de ninguém, posso apenas especular com base naquilo que já vi, que já conheço desta seleção e daquilo que Roberto Martínez costuma fazer para assumir que se calhar ele vai mudar a dupla de centrais a 100%. Sim, nós aqui no fundo sabemos que estas pessoas que andam no futebol sabem mais a dormir do que nós acordados, mas também vemos bola e estamos aqui só a trocar ideias. É isso. E depois, mais à frente, eu imagino que não vá mudar aquele núcleo formado e apurado no PSG. O Neves e o Vitinha mantêm-se. O Bruno Fernandes penso que também será intocável. Penso que talvez não tanto... Na Calha Conceição, se calhar? Sim, penso que talvez não tanto Bernardo ou Neto, talvez o Félix. Mas com os pés trocados então? Sim, penso que sim. É claro que vamos continuar vai-me custar muito dizer isto, vamos continuar a ter o nosso Pinheiro no ataque. Já lá vamos. Pronto, muito bem, então já lá vamos. Rui Miguel Tovar, acompanhas as mudanças no 11, não o que Martínez está a pensar, mas o que tu mudarias? Então eu mantinha a tática da semana passada, não é? O 4-2-2-2. Mas realmente por dentro, não é? É que nós tivemos aqui a magicar um quadrado mágico, mas o Bernardo jogou super longe dos companheiros. Claro. Aliás, há um desenho que mostra bem a tendência e aquelas coisas dos passos, o que é que se viu mais, os padrões e tendências, e vê-se quão afastado o Bernardo estava toda a gente, certo, e como se jogou mais pela esquerda. Não que tenhas entrado... Muita tendência, sim, é verdade. Mas sim, continua, desculpa. Não, mantenho, porque isto tem a ver com as sinergias, ou seja, se o João Neves e o Vitinha jogam o ano todo juntos, devem continuar a fazê-lo. Se o Ronaldo joga o ano todo com o João Félix e vai ser sempre titular, porque é capitão e porque é um exemplo para todos os outros, entre aspas, é aquilo que diz o Roberto Martínez, e claro, aceita-se essa declaração de interesses. Porque é que não fazem isso, não é? Até porque quando o João Félix foi para o Al Nassr, e ainda por cima treinado por Jorge Jesus, houve logo quem dissesse, olha, isto é bom para o Mundial, que assim os dois vão se entender, têm uma época inteira para se entender e depois vão chegar ao Mundial. Ok, isso até pega. E o Al Nassr foi finalmente campeão ao fim de 4 anos, não é? Portanto, aquilo resultou. Se resultou, porque mas é que não falta Jesus, é isso que estás a dizer. Não, porque é que há muitos exemplos bons na história que dá para perceber que uma equipa pode ser alterada e muito durante um torneio. Temos um exemplo nosso, que é o de Portugal, em 2004, não é? Começámos com uma ideia, o Scolari começou com uma ideia dele, e ao fim do primeiro jogo ele percebeu, pronto, isto tem que mudar. E mudou. Tem que ir com Porto. Pronto, e mudou com 4 jogadores, curiosamente. Só hoje é que eu percebi, ou então hoje voltei a perceber que desses 4 jogadores entraram 3 campeões europeus, mas saiu o Paulo Ferreira, o Miguel entrou. Certo. Pronto, e de facto a seleção começou a ganhar. Pronto, mas perdeu o último jogo contra a equipa que tinha perdido o primeiro.
E há um caso mais recente ainda, que é 10 anos depois, o caso da Alemanha, em que Joachim Löw bebeu de uma série de treinadores. Bebeu, por exemplo, do Jürgen Klopp no Borussia, então no Borussia, que era, o Borussia jogava, e o Borussia do Klopp jogava pressão alta e recuperar a bola o mais cedo possível e flechas. Bora. Heavy metal, não é? Como ele Heavy diz, metal, exatamente. Bebeu do Van Gaal. Van Gaal foi quem emprestou declaradamente no Thomas Müller, muito embora o Klinsmann, antecessor do Van Gaal, tivesse estreado o Thomas Müller, curiosamente em Alvalade, naquele 7-1, naquele 5-0, aliás. Sim. Naquele 5-0 no José Alvalade. E o Joachim Löw acho que era adjunto do Klinsmann, certo? Era, sim. E o Thomas Müller até marcou o gol, o último gol dessa noite. Mas quem aposta nele declaradamente como titular é o Van Gaal. O que é que faz o Thomas Müller nesse Mundial? Começa com um hat-trick a Portugal e marca 5 golos. Guardiola, no Bayern, o que é que fez? Neuer jogar adiantado e o Lahm e o Kroos jogar no meio campo. Embora o Lahm também possa jogar como lateral, e na Alemanha fez as duas posições nesse Mundial. E na final jogou. Para quê? Na final jogou lateral. Para quê? Portanto, o Neuer para ficar mais perto de uma defesa subida, portanto, afastar o adversário, fosse ele o Brasil, a Argentina ou Portugal. E não estou a falar de Congo e de Curaçao, estou a falar de seleções que sabiam jogar a bola. E meter o Lahm e o Kroos também para contrariar um eventual ascendente do adversário. E o Joachim Löw também aprendeu com o José Mourinho no Real Madrid, porque o José Mourinho no Real Madrid pegou no Khedira e avançou no campo. A verdade é que o Khedira, na meia-final, por exemplo, em 2 minutos faz um passo para golo e marca um golo. Ele que nunca tinha marcado na seleção. Portanto, o Joachim Löw, para além de ter as suas ideias, foi buscar ideias de outros. Já para não falar do Klinsmann, que é o grande cérebro dessa seleção. Mas nós aqui, entre nós os três, reconhecemos capacidade e margem para mudar em Roberto Martínez? Acham que isso pode acontecer? Mudar o 11. Mudar o pensamento. Porque eu fico um bocado com a sensação de que, por aquilo que ele diz, ou seja, que pode estar disponível a mudar alguma coisa. Aquilo que nós chegamos ao Mundial e se a coisa não correr bem logo à primeira, ainda temos mais jogos para retificar. Portanto, isso, apesar de tudo, dá-me alguma esperança de poder eventualmente mudar um pouco até a sua própria ideia. Então, mas eu dizer que é Vitinha, João Neves e Félix e Ronaldo, para começar. Depois tem que haver ideias, não é? Eu não acredito que um assumido cruyffista, como ele é, esteja ok com uma equipa que não tem meio campo e que tenha 0 jogo posicional. Sendo ele catalão e tudo, não parece-me uma heresia naquela região. Certo. Sim. Também, mas a verdade... É surpreendente. É muito. Não sei. Mas sim, imagina mudar... Aquilo pareceu mais mentalidade do que uma opção tática. Não sei o que é que se passou ali. E os jogadores não têm medo de jogar, não é? Então há ali qualquer coisa que se passou. E que se calhar os jogadores podiam explicar. A verdade é que mesmo as mudanças dentro do jogo não foram assim não alteraram de forma substancial nem a forma de jogar, nem nada. Só quando metes um segundo avançado aos 83. Aqui aos 83 minutos, isto quer dizer o quê? Que estás desesperado. Sim. E a mudança no limite é a mudança de jogador e perfil, vá. Certo. Bernardo por Conceição, ok, um espalha-brasas que vai... É a única mudança que eu vejo, sinceramente. E depois há aquela questão de falaste no europeu há pouco, mas o melhor jogo da seleção foi contra a França. Certo. E será que lidas melhor a olhar nos olhos monstros que jogam como tu do que contra equipas que correm mais do que tu e tu não tens ideias para furar? Não sei, tem ar disso. Até porque Portugal vai já contra uma seleção nunca vi, confesso. Pois. Presumo que defendem recuados e atrás. Sim. Tem um senhor campeão do mundo de bola de ouro como treinador, há de saber muita coisa. É verdade. Fábio Cannavaro. Como defender. Se calhar ninguém sabe mais do que ele. Se calhar podia jogar naquela linha de 5 ao lado de Kuzanov. Mas então conta-nos, Vaz, um bocadinho o que é que sabes desta Uzbequistão. Foi só aquilo que eu vi no jogo contra a Colômbia, que de facto criaram muitos problemas à Colômbia. A Colômbia só resolveu o jogo já perto do fim. Eles estiveram empatados, eles conseguiram empatar, tiveram, não vou dizer em cima da Colômbia, mas estiveram razoavelmente em cima.
Não é uma equipa, enfim, não é uma equipa que eu vou dizer que é muito melhor que o Congo, mas eu acho que é melhor que o Congo. E eu acho que pode criar problemas. Agora lá está. O Curaçao também chegou a marcar um golo à Alemanha. E aquele jogo teve empatado durante alguns minutos. Não é? E a Alemanha pareceu um bocadinho destrambelhada depois de sofrer o golo. Mas depois houve Mas depois foram alemães. Exato, mas depois houve a pausa para a hidratação, entre aspas, não é? E os alemães lá ganharam 7. Lá está. Os problemas que o adversário causa também são um bocado aquilo que nós deixamos que eles nos, o mal que deixamos que eles nos façam. Certíssimo. Portanto, enfim, acho que não depende só do adversário, muito sinceramente. Pois, claro que não. Tu, há pouco falavas dos argumentos de Martínez em relação a Cristiano. Ele disse outro que foi: quando eu preciso de golos, como é que eu vou tirar o maior goleador de todos os tempos, não é? Bom, o Cristiano não marca há 10 jogos para europeus e mundiais. Está a 17, teve 17 jogos em branco em mundiais. Portanto, o registro não é incrível. Mas já sabemos que isto é uma questão de estatuto, não é? Há aqui um problema: jogo bem ou mal, não vai sair. É um problema ou não? Ou seja, imaginas que no limite vai já com um segundo avançado, ou achas que um dia ele pode se sentar e dar o lugar a alguém com mais energia, que faça outros movimentos, e se calhar na segunda parte sim, porque ele ainda é um jogador especial, não vamos dizer que não, mas é verdade que a falta de frescura já não o permite estar em posições, até no corpo, aquelas finalizações que ele tenta fazer. Se fosse um avançado normal, teria feito o ataque ao primeiro posto para abrir espaço atrás. Foi com o Henry disse agora há uns dias, dizer, o importante é a equipa marcar, não és tu. Foi assim um ralhete de lenda para lenda. Mas é o que te ensinou na formação há muitos anos, que é o avançado ataca ao primeiro pau. Assim que se diz. E aqui a questão é que me parece que o Cristiano compra muita coisa boa de ser número 9, mas não compra tudo, que é o lado do sacrifício. Seja as corridas, seja... Ele só compra a parte dos golos. Sim, ser herói, não é? É maravilhoso ser número 9 e resolver. Mas há muita coisa que o número 9 tem que fazer, e ontem vimos nos Países Baixos o Brobbey, não sei como é que se diz bem. Brobbey, sim, do Sunderland. Que anda ao choque brutal com os defesas, não é? Com os mialbis do século XXI. Não, o Gustavo Lagerbielke e o outro, o Lindelof. Sim, Lindelof, exato. Mas que faz corridas no espaço, vai abrir muito espaço. Ser avançado é muito mais do que só tocar. E depois fala-se dos 25 toques que ele deu na bola. Bem, na verdade ele recuou e houve ali uma vez que estava com o Vitinha a trocar 4 ou 5 passos que são inúteis, não é? Só para se sentir parte do jogo, porque ele se sente sozinho lá à frente. Imagino que seja frustrante, percebo o sentimento, estou solidário. Claro, sim. Pero é um problema ou não? Às vezes aquela falta de comprar o pacote todo que é ser um 9. Sim, já se tinha notado isso no Europeu, já se tinha notado isso no Mundial anterior, nos últimos particulares também. Por muito que se cuide, terá sempre 41 e os outros terão sempre menos, às vezes menos 15, não é? Portanto, são mais frescos, são mais ágeis, são mais 20. rápidos, menos 20, são mais rápidos, sempre. Isso a idade é sempre um peso. Só se fores guarda-redes e mesmo assim reflexo, és capaz de perder um ou outro segundo, não é? Certo. O Zanov tem 22 anos. Pois, mas atenção, assim, eu lembro-me dele na Liga das Nações há um ano, marcou aqueles 2 golos, não é? Ali à boca da baliza, a Alemanha e a Espanha, e parece que aqueles golos depois perpetuam uma imagem de ele estava lá. Ele marcou, não é? Assim, porque os cruzamentos foram mesmo feitos para a boca da baliza. Ele até se adiantou ao Cucurella, não? Um gol com a Espanha. Acho que não foi. Portanto, ele tem o mérito de ser realmente matador, mas... Gonçalo Ramos também estava lá com a Suíça. Tem. Para ser matador é preciso... Primeiro estar em campo. É preciso que a equipa jogue para a frente, que não jogou. Para dentro da área, que não jogou também. Mas sim, eu percebo o que dizes, essa compra do pacote todo, o Cristiano Ronaldo já não tem. Percebo que ele queira começar, não é que ele queira. Percebo que ele comece o Mundial a titular porque é o capitão. E acho que na nossa cabeça não faz sentido o capitão não ser titular, mas... E se a equipa jogasse como imaginamos, ele teria mais oportunidades, não é? A bola estaria muito perto da área. Claro. Se os teus médios empurrassem a jogar por dentro. Sim, mas não é o caso. Lá está. Pronto, por isso é que fica muito exposto por isso o que ele dá. Começámos o programa a falar disso, né? Da falta de jogo interior. E agora vamos a esse lado, que é o lado em que ele está desaparecido em combate. E os 25 toques, não sabia.
E se foram 4 nesse meio campo com o Vitinha, portanto fica 21, não é? Mais 2 Fica- foram para rematar ao lado. Pronto. Fica muito... Todo o jogo não é conseguido, inclusive do capitão, não é? Porque ele não faz jogo com a equipa não faz jogo com ele. Não há ligação entre esses setores e com isso perdes tudo. E estavas a falar da distância do Bernardo, também há uma distância com o Ronaldo, não é? Estás muito longe dele. E uma equipa que devia jogar para a frente e adiantada não o faz, porque é que então esses jogadores estão separados dos outros? Por isso é que eu digo a história do viajar juntos, não é? Faz-me confusão. Do encontrar o gol e não procurar. Sim. Porque o Cristiano, com os pés que tem, que enfim, são maravilhosos, não é? Podia fazer muito de pivô, não é? Claro. De Kane, de Sim, Harry sim, Kane, sim. ou de tocar para quem está de frente, o tal história do terceiro homem, não é? Que é libertar quem está de frente para jogar e para avançar Sim, no sim, campo. E Pois, dá pena que não seja essa. Lá está, ou seja, eu lembro da última vez que eu vim aqui à tertúlia, estávamos a discutir a questão do perfil dos avançados e se o Paulinho tinha ou não lugar e que havia que o Martínez não precisava de ter 3 avançados com o mesmo perfil e por isso levou o Gonçalo Guedes em vez do Paulinho porque era um jogador diferenciado. A questão é que, de facto, lá está o Ronaldo. Ele não joga como pivô. Não joga como pivô, não joga como Como o Paulinho. como o Paulinho joga, na verdade, porque o Paulinho é muito bom nessas, que tem muita competência nesse papel de receber, segurar, distribuir e marcar também. E o Ramos também já faz muito bem esse. E o Ramos também. Lá está, aí concordo. O Guedes de facto é um avançado de perfil diferente e na verdade, quer dizer, ele que marcou um golo num jogo particular que nós fizemos, de facto, se calhar teria também justificado uma oportunidade. Com o Chile, o Gonçalo Guedes disse. Exatamente. Foi no Jamor. Foi no Jamor, Sim. marcou um gol. Uhum. Se calhar teria ele que marcou e que provou a sua utilidade. Quer dizer, e que tal experimentar uma coisa, já que levou por ser diferente, porque não experimentar uma coisa diferente? Sim, acaba por não Gonçalo entrar Ramos. Guedes, Félix e Trincão. E Que Trincão, de facto, se calhar seria a pessoa Félix, certa. e Félix e Trincão, se calhar, teriam sido os homens ideais para jogar neste jogo. Mas pronto, mas essa é a minha opinião. Sim. E Trincão, sobretudo, porque demonstrou com Certo? a Nigéria. Com a Nigéria, precisamente. Aliás, e falamos tanto, e o Martínez fala tanto da Liga das Nações. A verdade é que se não fosse o Francisco Trincão, Portugal não tinha ganho a Liga das Nações. Com a Dinamarca, nos No quartos de final. jogo com a Dinamarca. Sim, verdade. Sim, sozinho virou aquilo. Com a Dinamarca em desespero, o Martínez lá lança ao Trincão, tipo quê? 5 minutos do fim? Ou algo assim do género. É possível. Não sei. E o Trincão sozinho vira ao jogo. Mas isso é um problema crónico de novos 100 mundiais, que é no México 86 o Torres não punha o Futre, né? Tinha sido eleito o melhor jogador. Certo. Olha, lá está. A dupla era Futre Gomes. Só jogou no último jogo. Trincão. Marrocos, Só que tirou Marrocos, mas tirou o André. certo? Portanto, a equipa ficou mais ofensiva, mas ainda bem, mas perdeu o tampão. E ao perder o tampão, aquilo foi um descalabro. Pois. Na primeira parte e um Certo. pouco na segunda. Portanto, vimos a perder por 3-0 com Marrocos. Certo. O Trincão fez uma época valiosa. Uhum. Não sei quem foi eleito o jogador do campeonato. Não foi? Não sei quem foi. Não sei quem foi. também, mas o Trincão estava no 11, não é? sim, seguramente. Pronto. Porquê é que não joga, não é? Porquê é que não se fala dele? Trincão entrou aos 81 com a Dinamarca. Marcou aos 86 e 91. Pois, lembro que no prolongamento marcou logo. E o Gonçalo Ramos entrou aos 91. Isto é uma coisa crónica, se calhar. 90 mais 1 Sim. ou 91 prolongamento? 90 mais 1. Ok. Pois, Gonçalo Ramos é outro. Porquê é que não joga? Porque fresco ele está. Pois. Não, ele não. Não é? Ou seja, Portugal é provável que tenha a maior carga de minutos de todas as seleções deste Mundial, mas não é o caso seguramente do Gonçalo Ramos, que é um suplente bastante utilizado, mas não um titular indiscutível que tenha 5.000 minutos nas pernas. Claro. Portanto, Que está com uma fome Claro. daquelas. Sim. Quando o soltarmos, vai ser tipo Suíça, não é? A ver se não é no 3. aeroporto, para ver se ainda é lá. Exato. e que tenham cuidado com as entradas dos stewards É nos verdade. finais dos jogos, não é? Pobrezito. Meus amigos, pronto, só para fechar este capítulo, Portugal-Uzbequistão amanhã, terça-feira, 18 horas, em Houston. Relato na Renascença, está lá o nosso André Maia. Por favor, acompanhem tudo o que ele tem feito nas nossas redes, em rr.pt.
Vamos então, enfim, que dia é hoje, meus amigos, sabem? Eu sei. Claro. Claro que sim. Claro que sabemos. Não sei se já se benzeram ou não, mas pronto, 22 de junho, há 40 anos, Diego Armando Maradona faria aquela maldade aos ingleses. Dupla maldade, vá. Uma, a Costurica, diria que era como roubar a carteira aos ingleses. A outra é digna de um ser único Sim. e irrepetível. Mas digam-me vocês, que dia é este hoje? Há 40 anos, vá. Não sabia que o jogo tinha sido às 11 da manhã, estou maravilhado com isso. Sim. Sim, foi bem, é o jogo mais especial dos mundiais, não é? Tem uma carga política, tem uma carga social e tem aqueles golos todos. Até o do Lineker era muito bom, a jogada do John Barnes é espetacular. John Barnes, que nunca tinha sido utilizado nesse mundial, é lançado pelo Bobby Robson nesse dia e de facto percebe-se onde é que ele teve este mundial todo. Serviu para fazer uma série de jogadas, já quando a Argentina se achava vencedora. Esse jogo tem muitos pormenores engraçados. O primeiro de todos tem a ver com o árbitro, porque é a figura do jogo, não é? Acaba por ser um árbitro que valida aquele golo. É um árbitro africano da Tunísia, o Ali Benasser. Só é porque a FIFA primeiro escolheu o Arpi Filho, que é um árbitro brasileiro, que iria apitar a final. Pois. A Argentina, RFA. E a Argentina diz que não quer. A Inglaterra diz que não quer um árbitro sul-americano. Ok? E a Argentina responde. E nós não queremos o árbitro europeu, então. Então a FIFA ficou com esta batata quente e nomeou o tunisino, que já tinha sido árbitro num jogo de Portugal, acho que foi com a Polónia, na fase de grupos. Portanto, isso é a primeira situação engraçada. Portanto, jogo de bastidores, né? Nada é básico. A gente pode pensar, foi nomeado o árbitro, pronto. E assumimos que é assim, mas depois tem tudo uma história. Depois a história mais interessante que me lembro de ler num livro que é de um jornalista argentino chamado Andrés Burgo, que fez há uns anos El Partido, um livro com uma capa laranja muito engraçada, que é só sobre esse jogo. Só. E o que ele diz é que, por exemplo, o Bilardo apostou com o Ruggeri, o defesa, que lhe dava $2.000, que era muito dinheiro naquela altura, $2.000 se o Lineker não marcasse nenhum golo. No jantar desse dia, portanto, eles jantavam todos os dias no mesmo restaurante, no meio da cidade do México. O restaurante esse pertence a um argentino que se tinha naturalizado mexicano e que tinha jogado com o Bilardo, selecionador da Argentina, tinha jogado quando os dois eram jogadores, claro, dos Estudiantes. Iam lá jantar sempre, depois dos jogos. E era sempre frango, porque a Argentina, para as cabalas, que é os rituais, são doidos. No bom sentido. E também no mau, mas neste caso é no bom. Então iam sempre jantar lá e o Ruggeri, no fim do jantar, pediu dinheiro ao Bilardo, porque julgava que o golo não tinha sido do Lineker. Portanto, a tensão que se gera num jogo desses, ele pensava que o golo tinha sido de outro jogador e não do Lineker. E o Bilardo, não, tipo, estás a brincar? Ok, então o golo foi do Lineker. Ele não sabia, o Ruggeri. Portanto, é engraçado como é que o jogo acaba à 1h30 da tarde e às 8 no jantar ele ainda pensava que o Lineker não tinha marcado o golo. Gol esse que até dá o título de melhor marcador ao Gary Lineker. Certo. Depois há coisas muito engraçadas, como, por exemplo, a saída para o túnel de acesso. Portanto, quando os jogadores se perfilam, a Argentina era sempre a segunda equipa a sair do balneário, porque deixavam que neste caso, que os ingleses fossem, e o Maradona, capitão, e o Bilardo saíam primeiro, e o Bilardo via a estrutura dos jogadores ingleses e definia a composição do 11 de acordo com a estrutura. Só havia 2 titulares assim, Maradona à frente, Borruchaga a fechar. Os outros 9 lugares eram preenchidos de acordo com a altura. E o engraçado é que 3 anos depois, no casamento do Maradona, em 89, o Maradona convidou os companheiros de equipa, o Careca, brasileiro, e o Ferrara, o italiano. E o Bilardo pediu às mulheres do Brown e do Ruggeri para dançarem com os respectivos maridos ao lado do Careca e do Ferrara para ver as alturas. E não é que no ano seguinte, no Itália, a Argentina elimina o Brasil do Careca e a Itália do Ferrara. Enfim. E agora, para que me lembrei disso, há uma história fabulosa que é um jornal argentino, não me lembro qual, não sei se é o El Tiempo, não sei se é o Clarín, não me lembro, e quem me dera lembrar-me para poder ser exato,
Quando sai o jornal, ainda não tinha sido o jogo. Saiu na manhã do jogo. E o jornal diz, de forma profética, espero que, por Alá, por isto e por aquilo, espero que o jornalista, o enviado especial, diz mesmo isto, por Alá, pelo Corão, espero que este árbitro tunisino valide todos os golos, valide os 2 golos da vitória, ou melhor, torne os golos da vitória ilegais. E isto, o tornar legais, é engraçado porque houve um dos golos para que foi com a mão, não é? Isto existe, não é um mito. Uhum. O jornal saiu com aquela coisa. Tal como houve outro jornal que no dia seguinte deu nota 8 ao Maradona, de 0 a 10. E o jornalista até disse que porque é que tinha sido nota 8. Porque a primeira parte do Maradona não foi nada de especial. Disse no livro. E porque o gol foi com a mão, o primeiro. Portanto, ele, mesmo ele sendo argentino, considerava que isso não era justo, não é? Portanto, tinha tirado dividendos de uma falcatrua. Então deu-lhe 8. O jornal ia para a gráfica e de repente, 8, não pode ser. Então mudaram para 10 e o diretor desse jornal enviou outro jornalista para acompanhar esse jornalista, que já lá estava, para fazer a meia-final e a final. Esse jornalista que fazia crónicas e dava pontuações aos jogadores, com a Bélgica e com a RFA, só fez pontuações, não fez crónicas. Porque foi mesmo, afastado. Pronto. Porque Há mil e uma histórias. Diz? Porque não tinha dado 10 ao Maradona. 8. Deu 8 ao Maradona. Só deu 8. Porque não fez uma primeira parte boa. Pois. E porque marcou o gol com a mão. É verdade. E pronto. E então são essas, assim, algumas histórias fascinantes desse dia. Falavas dessas cabalas ou dessa coisa mística toda cá à volta do futebol argentino. Estava a lembrar-me quando andei umas semanas sozinho pela Argentina em 2017. Fui a Tilcara, no norte. E havia a maldição de Tilcara, porque... Da Virgem, não é? Sim, Virgem de Copacabana, creio. Em que, em 86, eles foram lá pedir um milagre qualquer para voltarem a ser campeões do mundo. E não foram lá agradecer depois. Isto era a história que se contava. E eu, quando cheguei lá a Tilcara, há um hostel que até fazia anos nesse dia, portanto houve um assado brutal. E o rapaz que estava... Eles são os melhores a conversar, não é? E o rapaz estava na grelha, só dizia: mas porquê é que eles nunca vieram cá? Porquê é que eles nunca vieram cá numa de deixem de ser campeões do mundo, por favor, outra vez? Claro. Porque a maldição é tão a sério que... Sim. Então, claro que em 2018 e 14 foi o que foi, não é? Porque aquilo foi assim mais ou menos na ressaca de 2014. 18 foi o que foi. E 22 finalmente foram campeões do mundo, não é? E houve uns quantos jogadores que foram lá outra vez a Tilcara andar por aquelas ruas maravilhosas, se puderem ver as imagens. Aquilo é muito bonito. Marco Vaza, que dia é este para ti? Ou seja, quem é Diego Maradona e que importância tem este jogo para o mito, não é? É assim, eu trouxe, como sabia que nós íamos falar sobre El Pibe, Pelusa, Dios, trouxe aqui um dos meus livros preferidos de sempre e marquei aqui uma passagenzinha, se não te importas. É só a descrição que o Maradona faz do golo. Que ele às tantas diz que finta este e aquele e aquele outro e tal e não sei quantos e depois passa pelo Chilton e marca golo e depois no balneário, isto agora passa a citar, o negro Henrique, que era o Héctor Henrique, um jogador da Argentina que estava a tomar ducha, aproximou-se e disse-me muitos elogios para ele, mas se não tivesse sido o meu passe ele não fazia golo. O sacana do negro tinha-me passado a bola na nossa área. Parece o Tonito com o Cristiano. Exato, enfim, verdade. Isto, eu tenho a memória real deste Mundial. Tinha 11 anos na altura, vi vários jogos deste Mundial. Enfim, lembro-me melhor dos de Portugal, mas lembro-me muito bem dos jogos da Argentina. Claro que depois toda a mitologia ao redor de Maradona só a aprendi mais tarde, mas de facto, vendo a posteriori, conhecendo e lendo, isso é uma coisa que se torna muito importante para mim, tanto que eu cheguei a ver o Maradona jogar ao vivo, aqui, quando o Nápoles veio aqui a Lisboa. Fui também a Nápoles ver um jogo no estádio Diego Armando Maradona, já era assim chamado. Fui também ao Quartier Espanhol, onde há
uma figura, um Maradona pintado gigante numa parede que tutela assim uma espécie de altar com recortes, com pequenas memórias do Maradona, e se vocês se forem alguma vez a Nápoles, vão ver que há Maradona em todo o lado, pintado, colado, com recortes dele colados na parede. Anda toda a malta, muita gente com camisolas 10 do Nápoles. Enfim, para mim é um bocado difícil explicar, porque de facto para mim Maradona é um Deus imperfeito, não é? E tinha consciência disso. Galeno dizia Deus sujo, não é? Certo, exatamente. Sim, claramente. Ainda bem que assim o era. Eu gosto dele assim. Exato. Se calhar muito dos grandes génios da bola eram assim, não vou dizer Pelé, porque Pelé sempre projetou a aura de pessoa muito sensata, responsável, que se cuidava fisicamente. Claro. Não era o caso de Maradona, não era o caso, por exemplo, de Garrincha, claro que não. que não é, que era o gênio mais imperfeito deles todos, se calhar. Sim, aquele que mais mal fez a si O próprio. Garrincha nunca conseguiria levar o Brasil a um Mundial, não é? E o Maradona conseguiu levar a Argentina ao Mundial. Certo. Digo para que são diferentes nesse estilo, não é? Certo. O Garrincha não conseguiria ser condutor de homens. Não. O Maradona ainda... Certo. O Garrincha foi campeão mundial pelo Brasil, mas não foi ele que levou o Brasil ao título. Enfim, mas pronto, lá está. Isto foi pensando e falando de Maradona, faz-me sempre lembrar a frase muito famosa do relato de Víctor Hugo Morales de que planeta é que ele veio. É do mesmo nosso, do mesmo planeta que nós vivemos. O Gary Lineker, outra coisa engraçada, Peter Shilton ainda hoje não admite, né? Em 2026, 40 anos depois. Em 2005 ele foi convidado pelo próprio Maradona para ir a um programa do Maradona, do Diego, a noite da L10, né? Certo. Em 2005 foi convidado, portanto viagem tudo pago, Londres, Buenos Aires, vens cá e fazemos o programa. Shilton tinha uma condição: só vou se tu admitires que o gol foi ilegal. O Maradona riu-se, né? E o Shilton não foi. Ok, muito bem. O Shilton, quando chegou ao aeroporto de Heathrow, depois de eliminação, estava indignadíssimo ainda. O Lineker disse: estou pela Argentina, eu quero que eles sejam campeões do mundo. Em 86. O Lineker, quando o Maradona morreu, estava num programa com o Rio Ferdinand. Era o pivô, Rio Ferdinand, Michael Owen, e mais algum jogador que eu não me lembro quem. Talvez Peter Crouch, o Shearer, não? Não me lembro. Pelo menos é um dos parceiros agora do podcast. Eu acho que era o Peter Crouch, o Michael Owen era, porque o Gary Lineker, de repente, pediu autorização à realização para sair da sua cadeira e foi relembrar um jogo em Wembley, já depois da mão, em Wembley, que era Inglaterra contra o resto do mundo, e o Futre até jogou com o número 11 e o Maradona foi o número 10. E o Lineker disse: bom, no balneário primeiro, ele com as meias dobradas, né? Portanto, as meias estavam ainda por desdobrar, começou a dar toques nas meias, acho que era assim, 1, 2, 3, e as pessoas tipo a olhar para ele, e sentado. E os jogadores, pronto, e era o Lineker, era o Futre, e não sei quem é que era mais, mas eram mais figuras, né, internacionais, todos a olhar para ele. E depois, no meio campo, Maradona pegou numa bola, isto é o Lineker a contar, isso é fascinante, né? Bola no ar, mas muito ar, né? Muito alto, alto, e depois a bola vinha e Maradona, pau. Bola vinha, pau. E, diz o Lineker, sem se mexer naquele coisinho, não é? E depois foca o Michael Owen, uau. E aí dá para perceber, porque eu não sei se é difícil ou não, não é? Pau. Ele disse 15 vezes. Se calhar exagerou, se calhar foram 11 ou 9, não me interessa. O que ele diz é, no dia seguinte o Lineker chegou ao Barcelona e disse: olha, o Maradona fez aquilo lá em Wembley, bora fazer? Ele disse que o máximo foi 3 e foi um chute, ir a correr, um chute e 3, né? E o Maradona, bola vinha, bola ia. Sem tocar no chão. Mas a fazer assim o corte, não é? Assim, pois, ainda é mais difícil. Pois, deve ser esse. Ter uma imagem dele a fazer uma coisa que é impossível. E outra coisa que aprendi ontem, e jogava que aquela coisa do Life is Life tinha sido em Munique. Mas não foi. O Klinsmann era e agora sim, é o Ian Wright, o Gary Neville. E o Alan Shearer. O Alan Shearer e o outro. E o Roy Keane, né? Sim. Naquele programa que estão a beber e estão a comer. Sim. E está lá o Jürgen Klinsmann e pergunta: tem Maradona? E ele, Maradona, tenho imenso respeito por ele, porque eu conheci-o na final da Taça UEFA, a Stuttgart contra a Maradona, e é lá que ele faz
aquele espetáculo do aquecimento. Sim. E eu estava a olhar para ele e pensei, pronto, já perdi este jogo, isto não vale a pena, né? O jogo não começou e este gajo já está a dar baile. E eu tinha sido em Munique, num jogo Ok. com o Bayern, que por acaso pertence a essa taça UEFA, se não me engano. Mas é antes. O Klinsmann diz que foi aí. E pronto, engraçado. Portanto, esclareceu-me. E o Klinsmann a dizer tem outra força, né? Estar a ver um adversário a dizer, pá, não dá. Tu percebes como é que era esse gênio e porque é que este 22 de junho e outras datas é tão importante, mas este é muito importante. Quando ele morreu em 2020, Muito verdade. senti, eu que não acompanhei a carreira dele, não é? A sério, mas que sempre romantizei, li tudo e mais alguma coisa e via sempre o que se podia ver, mas quando ele morreu decidi naquela tarde começar a ver todos os jogos dele em 86 e fiquei assombrado. Eu acho que tecnicamente nós vemos o que hoje os muito bons fazem, acho que não é nada daquilo. Até o passe, parece que está ali uma mola na bota, a bola sai com uma força que não corresponde ao gesto. Há ali uma mestria, uma subtileza Era um gênio que não levantava braços para refilar com ninguém. Não o vejo nunca num jogo a levantar os braços a refilar com ninguém. É impressionante isso. Sendo Maradona. Sim, claro. É o gol à Itália, não é? Diz? O gol à Itália. Todo no ar, assim pela esquerda. Sim. Fogo. E o guarda-redes fica assim parado a olhar para a bola. E a bola vai assim. Espetacular. A exibição com a Bélgica é uma coisa... É tudo no ar. Sim. É muito difícil a execução, não é? Rematar tudo no ar. Sim. Não é? E uma bola assim toda, não é? Do Valdano aqui, foi muita bolinha, não é? É incrível. Vaza, esteticamente como é que... Enfim, somos todos mais da escrita e se calhar é mais fácil quando podemos pensar 10 segundos, mas... Sim. Esteticamente quão especial é esta pessoa e a falta que faz no futebol de hoje, que parece assim, já sabemos, estamos sempre a bater nessa tecla, mais robotizado, mais Certo. previsível, Sim. mas claro que Maradona seria Maradona hoje em dia, mas de facto jogar contra tão bons atletas e em 2 segundos estão a fechar a baliza com 11 jogadores, teríamos perdido o Maradona, não é? Haveria espaço para ele agora, Pronto, hoje em dia, não é? isso. Mas esteticamente o que é que te diz quando pensas nele? Pá, assim, diz-me que é assim, é difícil porque Maradona para mim é o meu primeiro grande ídolo do futebol, não é? Ao qual eu fui exposto quando tinha 10 ou 11 anos, em que os nomes valiam mais do que os clubes, não é? E Maradona é um nome que se impõe acima dos outros para mim. Só a posteriori, como já disse há pouco, é que me fui apercebendo da verdadeira dimensão técnica e de gênio do Maradona. Agora, pá, obviamente que tipo, aquele pé esquerdo, eu já li muita coisa sobre Maradona, já escrevi muita coisa sobre Maradona para acrescentar à história que o Rui contou há pouco do teledisco com a música do Life is Life. Eu, quando escrevi o obituário do Maradona quando ele morreu, eu passei pela parte do Sevilha, em que ele ficou lá um ano, em que jogou até com o Zúcar e com o Simeone, se não me engano. Sim. No primeiro jogo que ele faz no Sanches Pirjuan, em que ele vai marcar um canto e vê uma bola qualquer de alumínio. Ele vai pela linha de fundo, pega na bola de alumínio e começa a dar toques na bolinha de alumínio até chegar à bandeirola de canto. Depois chega ao canto, manda a bola lá para a área e é gol. Pronto, epá, isto era o Maradona com 100 quilos, que não corria, que não... E isto, epá, assim, para perceber o gênio do Maradona, olha-se para aquilo que ele fazia quando era muito gordo. Porque ele fazia exatamente a mesma coisa. Fazia a mesma coisa, mas pronto, mais devagar. Todo aquele gênio estava concentrado ali naquele pé esquerdo. O pé esquerdo de Deus, não é? Tinha a mão esquerda de Deus e acho que também tinha o pé esquerdo de Deus. E acho que, epá, estética, epá, se me perguntas qual é que é a minha apreciação estética do Maradona, que é uma pergunta muito difícil de responder, porque para mim é uma resposta muito emocional e só posso responder assim. Era um artista mesmo. Há aquela questão do segundo dia, de sempre em Nápoles, portanto, a seguir à apresentação, não é? E ele vai à casa do vice-presidente do Corrado Ferlaino para saber quem é quem, não é? E entra em casa, aquilo tem uma laranjeira e está uma laranja no chão e ele levanta a laranja e vai dar toques na bola até chegar à porta. E o filho desse vice-presidente está em casa a ver pela janela e está
já estava maluco com o Maradona, com a contratação dele, né? Mais maluco ficou ao vê-lo a dar toques assim. E basta ver que a febre de Nápoles deve ter sido uma coisa gigante, porque logo naquela semana nasceram 120 Maradonas em Nápoles. 120. Já agora E o filme de Sorrentino, Certo. como é que é? Estata la mano de Dio, mostra bem aqueles rumores dizem que o Diego vem para cá, Maradona. Não é possível, pois não? Pois, Posso só acrescentar uma coisa em relação a essa febre napolitana? não, vamos estar aqui 2 horas a acrescentar Mas isto é uma coisa Portugal, que Uzbequistão, não percebi. Eu não percebi a cena, mas tudo bem. devíamos estar uma hora Não só a entendi, falar disto. não entendi. Concordo. Eu há uns tempos entrevistei um fotógrafo napolitano chamado Carlo Rainone, que teve, quanto a mim, uma das melhores ideias dos últimos tempos para fazer um livro de futebol e que, de facto, acrescentou uma página muito interessante e muito bonita à história do Maradona. Qual foi a ideia dele? Recolher as fotos que as pessoas de Nápoles tiraram com o Maradona. Sim, espetacular, foi. Ele fez essa recolha, recolheu mais de 500 fotos e fez um livro com isto. Temos tudo. De pessoas que tiraram De pessoas fotos do Maradona. que elas próprias chegavam-se ao pé do Maradona. Diego, espera aí um bocadinho, deixa-me tirar uma foto contigo. Numa altura em que não havia cá selfies. Sem selfies, sem telemóveis, sem nada. Exatamente. Eram pessoas que iam com câmaras atrás do Maradona. Yeah. E há histórias fabulosas neste livro. Eu poderia estar aqui mais 2 horas, como estive 2 horas à conversa com este fotógrafo de Nápoles, o Carlo, em que ele me contou, por exemplo, há uma história de um grupo de miúdos de Nápoles que foram os 3 para acampar à beira do centro de treinos do Nápoles na pré-época, contrataram um fotógrafo. Porquê? Porque nenhum deles queria ficar de fora da fotografia. Claro. Portanto, contrataram um fotógrafo profissional para estar com eles à porta do centro de treinos de Nápoles, à espera do Diego, para tirar uma fotografia com eles. E esta foto está no livro. Yeah, claro. É isto. Isto para mim, quase todas as fotos, tu vês o Maradona vai a tirar fotos em batizados. Enfim, o Maradona, tipo, em que os pais arrastam os putos. Os putos pequeninos estão com ar de uma grande seca, mas os pais, tipo, agarrados ao Maradona, agarrá-lo pelo pescoço para ele não fugir. Pá. Agora lembrei-me de uma crónica do Graner no El País que eu partilhei com o Tovar outro dia. Sim, pois foi. Que ele queria elogiar os jogadores da seleção espanhola e demonstrar quão difícil é ser jogador da seleção espanhola, certo. Porque ele em 2010 esteve perto da seleção, mas enfim, era aquela geração surreal. Então começou por contar precisamente uma coisa dessas, que foi, outro dia estava na rua e chegou-se um pai com um filho que não fazia a mínima ideia quem eu era, tira uma foto com ele, grande jogador, não sei o quê. Quem é, pai? É o Negredo. E eu, sou o Granero. Coitado, envergonhadíssimo, mas a rir-se. Ele disse, não o vou corrigir mais, claro. porque depois teve ali a dizer coisas. Enfim, isso teve piada. Rui, para acabar, é um desastre que não possamos ter visto em 94 mais Diego, não? A forma como acabou na história dos mundiais de Diego. Claro. Por cima depois daquele 4-0 com aqueles golões, seja o hat-trick do Batistuta, mas aquele gol do grito de Diego. Sim. É um desastre, não podemos ter visto o que é que podia dar essa Argentina, não é? Claro, e uma vez entrevistei o António Pedro Vasconcelos, o realizador, não é? Que me disse uma coisa engraçada, que foi que é a primeira vez que ele se apercebe que, ou melhor, é a primeira vez que um jogador apercebe-se que onde é que está a câmara, como se fosse um ator, não é? E então dirige-se à câmara. Ele disse que é a primeira vez que num jogo de futebol há um jogador que tem. Agora não, né? Agora todos cometem uma falta e olham para o ecrã gigante, né? Na altura não havia ecrã gigante, no Mundial não sei se havia, mas Maradona dirigiu-se a uma câmara específica para fechar um gol. Foi um crime, sim, já falámos aqui. Até tinha piada haver um mundo paralelo para saber o que seria a Argentina, o que seria quando, se a enfermeira não fosse buscar ao meio campo em Dallas, onde hoje a Argentina joga, exatamente. E também vai jogar a seguir com a Jordânia. São 2 jogos seguidos em Arlington, Dallas. Aliás, e foi até em Dallas que ele... o jogo do... Não, foi, o outro foi em Foxborough. Com a Bulgária. Mas o jogo com Dallas foi o jogo com a Bulgária foi em Dallas e foi aí que ele recebeu, à meia da noite, se não me engano, a notícia da contra-análise que também tinha dado positivo. Não é? Mas já havia uma certa... coincidência. Ia dizer perseguição, mas é coincidência. Os últimos 3 jogos do Mundial do México, o Maradona vai sempre ao controle antidoping. Sempre.
Pronto, tem 11, né? Ser sempre ele. É com a Inglaterra, com a Bélgica e com a Alemanha. Não sei se ele foi chamado ao controle de doping no Mundial de 90, porque não saiu nenhum livro ainda sobre o Mundial de 90 sobre isso, mas se calhar foi. Se calhar havia uma certa perseguição. Mas o que houve foi muito chato. Nem sequer quero imaginar para o povo argentino como é que terá sido viver esse. Porque havia uma ilusão muito grande, não é? Redondo, Batistuta, Caniggia, Maradona. Só estes 4. Não, e campeões de 86, final em 90. Pois. Quem sabe... Claro. E depois eliminados pela Roménia. Sim, é verdade. Diagi, né? Diagi. Sim, Diagi. Gerardo Choio Selecionador atual. e Dumitrescu. Os 3 lá da frente. Mas foi um jogo disputado, 3-2. 3-2, sim. Mas a Argentina esteve sempre atrás. Certo. E Balbo também. Abel Balbo. O Balbo. Pois, foi uma pena. Não devia ter acontecido, mas a gente sabe lá o que é que são os bastidores Há também outra dessas competições. coincidência interessante com o jogo com a Argentina-Áustria de hoje, que penso que a Áustria foi um jogo com a Áustria foi o único jogo em que o Maradona marcou 3 golos pela seleção, num único jogo. É? Eu não sabia. Excelente. O Messi já fez 10 jogos iguais a esses, para aí. Não interessa, mas... Verdade. Verdade. O Messi, sim. que esta segunda-feira pode se tornar o maior goleador da história dos Mundiais, tem 16 golos. Mas depois Igualou o Klose. Mbappé deve ultrapassá-lo, não é? No dia seguinte, para aí. há esta perseguição. Sim, tem piada. Engraçada. Mas outro dia foi o Messi que o apanhou, não foi? Sim, é verdade. Bem, meus amigos, ficamos por aqui. Os cuidados técnicos foram do Ricardo Fortunato e da Beatriz Garcia. Amanhã, terça-feira, a partir das 18 horas, Portugal-Uzbequistão, na segunda jornada do Grupo K do Mundial. Portugal tem 1 ponto, depois do empate com a República Democrática do Congo. Persegue a Colômbia, não é? Que é líder do grupo. Uhum. Vamos ver o que é que há, se será uma exibição mais simpática ou não. Para encher o olho. Rui Vai Miguel ser. Tovar, muito obrigado. Um Obrigado. abraço. Marco Vaza, foi um gosto ter-te aqui, como sempre. Obrigado. Um abraço a todos, para a semana a mais.